Restauração de um Game Boy Advance antigo encontrado no lixo, uma homenagem à nostalgia e ao resgate da história. Vamos começar essa jornada com uma descoberta inusitada. Em meio ao lixo, entre caixas de papelão e itens descartados, um amante de restaurações se depara com um verdadeiro achado, um Game Boy Advance da Nintendo, abandonado e praticamente irreconhecível. Esse tesouro dos anos 2000 estava ali, enferrujado, desgastado pelo tempo e pelas condições adversas, esperando por alguém que enxergasse nele algo além de um simples console velho. Hoje, vamos acompanhar a emocionante restauração dessa relíquia e devolvê-la à glória que teve no auge de sua era. Agora, imagine a cena, a curiosidade aumenta enquanto ele segura o Game Boy nas mãos, sujo e coberto de manchas. A carcaça, amarelada e enferrujada, é só uma sombra da época em que exibiu cores vibrantes. A tela, opaca e arranhada, já não deixa ver com clareza os gráficos nostálgicos dos jogos que um dia encantaram tantos jogadores. Ao lado, as baterias corroídas e a oxidação nos circuitos mostram o quanto o tempo foi implacável com este dispositivo. Mas, para os olhos de quem valoriza cada detalhe e história por trás de objetos antigos, essas marcas são apenas o começo de um projeto de transformação e recuperação que promete muita emoção. Nossa primeira etapa é desmontar o Game Boy Advance cuidadosamente, analisando cada peça como se fosse um fragmento de história. Retiramos os parafusos enferrujados, um a um, e com a ajuda de ferramentas de precisão, removemos a placa principal e desconectamos os botões. Esse processo inicial é essencial para quem gosta de restaurações, além de permitir que a gente veja de perto a condição de cada componente, ele ajuda a preservar ao máximo a integridade da peça. Para os fãs de videogames e de restaurações, usamos uma técnica de limpeza que envolve vinagre branco e uma escova de dentes com cerdas suaves, mergulhando cada peça afetada para dissolver a oxidação sem prejudicar o material original. O processo é lento e requer muita paciência. No entanto, ver a ferrugem se soltando e revelando o metal original traz uma sensação de gratificação instantânea. Aos poucos, a essência do Game Boy começa a emergir, mostrando que, por trás do desgaste, ainda há muito valor a ser resgatado. Enquanto as peças metálicas ficam de molho no vinagre, passamos para a recuperação da carcaça externa, que está amarelada e manchada devido ao tempo. Esse processo de clareamento envolve aplicar uma camada de água oxigenada em creme e cobrir a carcaça com filme plástico. Em seguida, colocamos a peça sob uma lâmpada UV, o que acelera o clareamento. Esse método permite que a cor original do plástico retorne gradualmente, e, após algumas horas, a diferença já é notável. A cada minuto que passa, o Game Boy começa a recobrar aquele charme que tanto marcou os anos 2000, como uma peça de memória sendo desenterrada do tempo. Depois de recuperada a carcaça e eliminada a ferrugem das partes metálicas, passamos para a limpeza dos circuitos internos. Para isso, utilizamos uma escova antistática e álcool isopropílico, limpando com atenção todos os contatos. Um detalhe especial dessa etapa é que ela ajuda a restaurar o funcionamento interno do aparelho, retirando qualquer resíduo que possa impedir a corrente elétrica de fluir. Essa parte é crucial para o sucesso da restauração, pois, além de reviver o exterior, queremos devolver a funcionalidade ao console. Ver o circuito limpo e brilhante, como se fosse novo, é um verdadeiro alívio, e para os entusiastas, essa é uma das partes mais emocionantes. Com as partes internas em ótimo estado, é hora de restaurar os botões. Cada um deles carrega uma história, já que foram pressionados incontáveis vezes em cada aventura e cada desafio superado pelos antigos donos. Os botões, muitas vezes, perdem a sensibilidade com o tempo e ficam com um toque pesado. Mergulhamos cada botão em uma solução de água e sabão, removendo qualquer sujeira acumulada. Depois de limpos e secos, eles são testados individualmente para garantir que vão responder ao toque como no passado. Sentir novamente a maciez e a precisão dos botões é como reviver o controle e a experiência que só o Game Boy proporcionava. Chegamos à etapa crucial, a tela. O display original desse Game Boy está arranhado e opaco, precisando de um bom polimento. Para restaurá-lo, aplicamos uma pasta de polimento de plástico e, com um pano de microfibra, removemos as marcas mais superficiais. Esse processo é realizado com delicadeza, e o brilho da tela começa a voltar. Para aqueles que desejam uma modernização, é possível substituir o display por uma tela LCD de alta resolução. Mas, nesta restauração, optamos por preservar o máximo da autenticidade, mantendo o display original e suas marcas do tempo. Depois de horas de trabalho intenso, montagem cuidadosa e muita atenção aos detalhes, chegamos ao momento de remontar nosso Game Boy Advance.
Cada parafuso volta ao seu lugar, cada botão é reposicionado, e a carcaça restaurada finalmente se encontra com as partes internas. O visual é surpreendente, o console parece novo, e o coração de qualquer fã de games clássicos dispara ao ver esse tesouro renascendo. Mas a verdadeira emoção vem na hora de testar. Colocamos as pilhas no compartimento restaurado, seguramos a respiração e apertamos o botão de ligar. É um momento mágico. Ao som icônico de inicialização e ao ver a tela acender, a nostalgia toma conta. Esse Game Boy, que esteve abandonado e esquecido, ganha uma nova chance de brilhar. O som, os gráficos, a resposta dos botões, e tudo funciona perfeitamente. A restauração não só trouxe de volta o console, mas também reviveu a memória de toda uma geração que passou horas jogando clássicos como Pokémon, Mario Kart e muitos outros. É um resgate de uma época em que a diversão era simples e cheia de magia. Restaurar um Game Boy Advance encontrado no lixo vai muito além de dar vida a um objeto descartado, é um tributo à história dos videogames e ao impacto que eles têm em nossas vidas. Cada etapa, cada peça limpa e recuperada, representa o respeito por uma época que marcou milhões de pessoas. Esse Game Boy agora se torna mais do que um console, ele é um legado, uma peça única e inestimável, carregando uma história que sobreviveu ao tempo e agora pode ser contada para as novas gerações. E para os entusiastas de restauração e amantes dos games clássicos, fica o aprendizado de que cada objeto, por mais desgastado e velho que esteja, possui um valor único. Ao devolvermos a vida a esse Game Boy, contribuímos para a preservação de uma cultura que representa o início de uma era dourada dos videogames portáteis. Essa peça, que hoje reluz como nova, vai carregar para sempre as marcas do tempo e a memória de quem usou, dando continuidade a uma história que parecia estar no fim. Se você gostou de acompanhar essa restauração e se sente inspirado por essa jornada de resgate histórico, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com quem também ama os videogames clássicos. Este Game Boy Advance voltou à vida, e, com ele, revivemos também uma época de ouro dos jogos portáteis. Ao restaurar um item histórico como este, não trazemos de volta apenas um objeto, restauramos também as emoções e o mundo de lembranças que ele representa. Obrigado por assistir até aqui, e lembre-se, preservar o passado é mais do que um trabalho, é uma forma de honrar as lembranças e manter viva a essência de um tempo que, para muitos, será eterno. Nos vemos no próximo vídeo, continue assistindo a magia acontecer.